Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Delírios e Colírios. Ou melhor, vou mudar. Não é mais um episódio, né, cara? É o episódio do Delírios. Então vamos começar assim, ó. Bem-vindos e bem-vindas a esse episódio espetacular do Delírios e Colírios. Eu sou Daniel Castanho, estou aqui com Janes Fidelis, um podcast que é para a gente fazer perguntas não óbvias para mentes inquietas, para mentes incríveis. É o lugar onde a gente tem a oportunidade de conversar, de entrevistar com aquelas pessoas que nos inspiram, né? E hoje tem um convidado muito especial, né? Muito especial. Com certeza muitos já ouviram, muitos já leram. Sim. E nos ajuda a pensar, e eu acho que faz toda a coerência com o propósito do podcast, né? Delírios e colírios, né? Exatamente. Então, hoje saberemos um pouco mais das coisas que não sabemos. Olha, é um prazer enorme receber aqui Clóvis de Barros, né? Então, meu professor. Você sabia que eu fiz aula? Tem gente que tem assim, né? Eu tive o privilégio de ter aula com o Clóvis. E durante a pandemia a gente fez um trabalho maravilhoso, que a gente chamou de Wines Day, que era discussões filosóficas sobre livros, sobre filmes, a cada 15 dias, o que deixou muita gente sã, né? Era um alento dentro daquele momento que a gente estava e tudo mais. Então, Clóvis, que honra, que delícia, que prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, a alegria toda minha. Encantado. Parabéns pelo nome do podcast, lindo. Nossa, na pandemia também a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que quem mais ganhou com isso fui eu mesmo, que além de falar aquelas horas ali à noite, eu também preparava, porque não tinha mais nada o que fazer, né? Então eu realmente estendi o benefício daquilo o máximo que eu pude, foi incrível e salvador, eu diria. Não, foi mágico, né? Foi, enfim. E aí, Clóvis, eu começo porque teve... a gente quase, né, todo mundo que fazia parte, a gente abria ali um Zoom, entravam 300 pessoas, assistiam uma aula dele, cada um na sua casa, abria um vinho e ficava escutando uma aula maravilhosa do livro que a gente tinha visto. E é quase como se a gente tivesse criado uma intimidade e conseguisse perceber quem que era o Clóvis, não o professor Clóvis, né, mas quem que é o Clóvis, de verdade. E eu queria começar, Clóvis, com essa pergunta, né? Antes de subir ao palco, ou antes de pegar o microfone, ou depois do aplauso, quem é o Clóvis de Barros? Ah, nossa. É uma pergunta realmente... Você prometeu que seria desafiador, como dizem, e começou bem. É muito difícil uma definição, porque ao longo aí dos últimos 60 anos eu fui sendo esculpido, submetido a uma espécie de uma palmilha definida pelo mundo nos encontros. E eu sei que há a pretensão de tentar identificar o que por detrás de todas essas camadas havia desde o começo, digamos assim. E aí eu não sei responder. Eu sei dizer que o Clóvis tenta fazer do professor Clóvis o menos personagem possível. Em outras palavras, procura ser autêntico e manifestar através das suas falas aquilo em que de fato acredita. E esse é um diferencial interessante, mesmo que não seja nada espetacular ou brilhante. A pessoa que me ouve tem a nítida sensação de que eu acredito no que eu estou falando. Existe uma boa intenção por trás, no sentido de oferecer ao interlocutor alguma coisa em que você acredita e que ele poderá concordar ou discordar, mas que é
intimamente endossado, né? E de tal maneira que sempre fui muito relutante a submeter o meu discurso ao crivo dos likes, dos aplausos de circunstância. Sempre fui muito relutante a buscar seguidores a qualquer preço. Sempre fui muito relutante a definir o meu discurso em termos estratégicos, no sentido de obter a maior adesão possível e, portanto, sempre disse o que achava que tinha que dizer, ora na contramão do que se esperava, ora no mesmo sentido do que se esperava, porque era o que a raiz, a origem, a gênese do discurso era outra. Acredito muito que o discurso, no meu caso, é a principal porta da minha alma. Há outras pessoas que mostram a alma de outros modos, pintando, esculpindo, olhando, correndo, jogando bola, sei lá. E eu acho que através do discurso eu consigo contar para as pessoas um pouco do que eu considero mais precioso para mim e que é, em grande medida, definidor de quem eu sou, né? Eu sou as coisas que são preciosas para mim e que pautam a minha vida e servem de referência para as minhas decisões existenciais e portanto, vale ao que valer, eu costumo manifestar o que eu tenho na manga. Que legal. Né? Nem para cima e nem para baixo. Já que você falou que existe o Clóvis, que ele está em constante evolução, né? Enfim, que você vai sendo moldado por como o mundo te traz. Nietzsche dizia que as convicções são mais perigosas do que as mentiras. Dentro desta evolução, Clóvis, quais convicções que você tinha e que você deixou de ter com esse seu processo evolutivo? Em primeiro lugar, gostaria de fazer um reparo ao... O cara eu vou citar para eu estou perdido. Né, ao anfitrião, porque eu não falei nada de evolução. Foi você que deu esse sentido positivo. Perfeito. Eu disse que eu fui sendo esculpido e nada impede que seja para pior, né? Tá. A evolução ficou por sua conta, né? Mas é porque, como eu te conhecia antes, agora eu posso atribuir você pode, mas eu não me lembro de ter dito. Agora, é tanta coisa que eu achava que era de um jeito e se mostrou de outro, mas é tanta coisa, assim, é incrível como eu estive enganado quase que o tempo inteiro, o que me faz pensar que continuo enganado agora, mas só descobrirei daqui a pouco, né? Então, são inúmeros exemplos e, entre eles, eu diria, dos mais relevantes, coisas mesmo existenciais, em termos de estar sempre aberto a todo mundo. A trajetória de todo mundo é potencialmente enriquecedora, não há que excluir ninguém, eu diria, de princípio, né? Durante muito tempo eu fiquei muito apegado a livros e gente que eu poderia citar e muito preocupado em tornar o meu discurso erudito, e com isso eu desprezava aquilo que não conferia nobreza ao meu discurso. À medida que eu consegui me sentir autorizado, por exemplo, a escrever sem nota de rodapé, a não precisar ficar citando Deus e o mundo, eu comecei também a me autorizar a
a prestar a mesma atenção a todo mundo. E isso foi muito libertador para mim, Perfeito. muito libertador, né? Se você pegar meus textos acadêmicos do tempo que eu era acadêmico, né? Eu era conhecido pelas notas de rodapé. Né? E tal. Eu tenho artigos com 190 notas de rodapé. Não um livro, artigos com 190 notas de rodapé. Onde o pedaço destinado às notas de rodapé é maior do que o texto. Maior do que o texto. Né? Eu adorava notas de rodapé, porque entendia que, através das notas de rodapé, eu transferia o capital simbólico do autor citado para mim, né? Se não completamente, pelo menos em parte. E aí, se eu juntasse 200 caras que nem todo mundo tinha lido, que nem todo mundo conhecia, nossa, eu ia ser, obviamente, louvado como alguém que tinha lido tudo aquilo e papapá e papá. O que foi que aconteceu? Bom, eu fui, apesar de ser lento e demorar para perceber as coisas, eu comecei, pouco a pouco, a me dar conta que o que as pessoas queriam saber mesmo é o que eu tinha para dizer. Porque, quanto aos outros que eu citei, elas podiam ir consultar eles mesmos, né? Não precisavam de mim. Mas para saber o mais legal era saber o que eu estava pensando. Num primeiro momento, eu não acreditei que isso tivesse relevância. Você pode encontrar aulas minhas até na internet dizendo: o que eu acho não importa nada. Nós vamos aprender tal e tal. Eu dizia isso. E pouco a pouco eu comecei a perceber que não. Que o que eu tinha a dizer tinha a relevância que tinha e que tinha muita gente interessada em saber. Então, eu comecei a apresentar com gosto as coisas que eu mesmo achava, com a pobreza ou riqueza, dependendo do que se tratava, e isso foi uma grande transformação para mim, grande transformação. Uma segunda coisa que eu queria dizer, né, é que durante muito tempo, pelo fato de ter vivido uma vida fundamentalmente na universidade, eu tinha uma certa relutância, né, em interagir com quem não tivesse a mesma perspectiva, o mesmo crivo, o mesmo viés. Então, sabe aquela coisa, vou sair para um espaço outro, sei lá, corporativo, um banco, alguma coisa assim. Bom, provavelmente não abrirei a boca e também não escutarei nada. Quer dizer, havia uma espécie de bloqueio de princípio por conta de um pertencimento profissional e de vida, né, que julgava que esses vasos comunicantes com outros campos e outros espaços era impossível, indevido e impertinente. E aí, de repente, eu comecei a entender que talvez eu estivesse empobrecendo a vida por uma bobagem. E a minha pergunta, o que é que despertou? O que despertou esse outro olhar em você, Clóvis? Porque eu acredito que quando você vai se tornando cada vez uma pessoa mais intelectualizada, você corre o risco de entrar neste caminho e não sair mais dele. É difícil você sair dele. E aí você está falando, olha, eu estava nesse caminho e, ao mesmo tempo, o que foi o hacker? Né? Qual foi o motivo? O que foi o disparo? Como você... Ou simplesmente você acredita que é a evolução do ser humano que aconteceu? Ou aconteceu alguma coisa que você falou, deixa eu... Não é só ali que está aquela sabedoria. Eu acho que foi ter tido a sorte
de encontrar pessoas fora do campo acadêmico que eu julguei de imediato como indiscutivelmente brilhantes. Perfeito. Entendeu? Uhum. E isso me fez rapidamente perceber que havia muita inteligência na universidade, claro, mas havia muita inteligência fora da universidade. E uma inteligência com a qual eu poderia aprender, me aperfeiçoar, me desenvolver e buscar novas experiências de vida que seriam, para mim, fundamentais. Então, se você me autorizar, como nós não vamos falar mal de ninguém, eu poderia citar um exemplo. Mas eu acho que não vou causar desconforto e torno a coisa menos abstrata, né? Nosso conhecido em comum, Fábio Barbosa, Sim. que quando conheci era presidente do Banco Real, depois do ABN AMRO, depois do Santander e depois carreira brilhante, Editora Abril, etc. Natura. Então, veja, não é um colega professor, não é um cientista, não é um cara que vive da academia e para a academia, e é alguém com quem eu pude conversar várias vezes e reconheço imensa inteligência, astúcia, tirocínio, clareza, lucidez, capacidade de intelecção extraordinária. E aí seria muito estúpido fingir que não vi nada, voltar para casa, né, pegar o ônibus de volta para a USP e dizer, não, isso é uma exceção, vamos voltar para cá que aqui é mais seguro. De jeito nenhum. Eu acho que o fato de ter conhecido pessoas muito fortes em campos de conhecimento onde eu era desgraçadamente ignorante, me permitiram, primeiro, admirá-las e respeitá-las pelas suas capacidades, e segundo, passar a entender um pouquinho, né, daquilo que me era completamente falho, né, lacunar, ausente. Então, veja como eu fui, pouco a pouco, mudando de opinião sobre as coisas do mundo, né? E eu acho que de maneira muito positiva, porque de maneira muito inclusiva e muito... Eu penso que, num certo sentido, é da humildade mesmo. Assim, eu penso que se tem uma tônica desde o começo da minha vida profissional até hoje, é um ganho progressivo de humildade ante aos meus conhecimentos e as minhas ignorâncias, de um lado, ante a minha competência intelectiva de produção de ideias, de outro lado, ante aonde eu fui constatando, passo a passo, na medida em que estudava, na medida em que me aperfeiçoava, eu fui constatando as imensas fragilidades da minha vida do espírito, né? Então, nesse ponto, eu acho que talvez eu ainda não tenha chegado no fim, não sei se vai dar tempo de chegar no fim, mas talvez o fim seja dar um abraço em Sócrates e genuinamente admitir que não sei nada. Muito bom, muito bom. Falta ainda, Sim. porque de vez em quando ainda tenho um fiapo de prepotência ante algumas coisas que eu aprendi, que eu gostei muito de ter aprendido e tal, e quando são problematizadas me causam algum desconforto. Na hora que isso também for vencido, aí eu acho que
teremos Chegou no patamar. chegar no patamar adequado, que É. é o da consciência plena da própria ignorância. E, professor, a fala inicial dele, da descoberta de se sentir autorizado a falar. Mas antes, para ter autoridade, citar alguém que falou antes Foi. para se sentir empoderado no Isso, tema. exatamente. E esse vem sendo uma descoberta de libertação, né? Foi, claro, com De certeza. suspender dessas regras acadêmicas para poder pensar. Olha que profundo isso, né? E o quanto o processo de escolarização é um disciplinamento do repetir o que alguém de legitimidade disse, porque você não tem legitimidade para dizer. Ao mesmo tempo que eu passo a dizer o que a academia me pedia e sou reconhecido, eu passo a me dizer e o outro reconhece o meu dizer e eu me sinto autorizado também. Então, sempre tem um social, sempre tem um outro, né, dizendo para a gente o que está fazendo sentido para as escolhas que a gente faz. É uma armadilha isso na vida ou uma libertação? Não, eu acho que é sempre libertador quando você entende como funciona, né? Perfeito. Eu acho que... Primeiro, eu queria deixar claro que há momentos da vida que é hora de aprender o que os outros disseram, porque não temos muito o que dizer mesmo. Perfeito. Também não vamos exagerar. Tem momentos que é hora de estudar, sentar a bunda na cadeira e aprender com os outros. É que a academia deve comportar fases e fases. E claro que depois de um certo ponto é preciso conferir a autoridade para uma autonomização intelectual. E isso, às vezes, não acontece, eu diria, num ritmo adequado. Mas, voltando à tua pergunta, invariavelmente, né, a nossa vida vivida com os outros, né, a nossa vida vivida em sociedade, né, ela não é desregrada. Em outras palavras, a sociedade nos impõe o tempo inteiro seus limites. E são limites ligados, em grande medida, a autorizamentos sociais que decorrem de um entendimento do outro em relação a você, da sociedade em relação a você, e que você não pode subverter por um ato de vontade qualquer. Por quê? Porque a sociedade já estava aí quando você nasceu e ela tende a ganhar sempre. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo para você entender o quanto a sociedade autoriza a falar ou não em função da legitimidade do teu discurso, a legitimidade do porta-voz. E quando eu falo de legitimidade, eu digo um olhar do outro mesmo, né? Quando eu comecei a trabalhar como professor, eu conto essa história e eu acho que eu devo repeti-la, até porque as pessoas me convidam em função do que eu já disse e não do que eu nunca disse, então eu me... Não, do que você nunca disse, a gente está... Também, é em cima do que você já disse com a intenção do que você nunca disse. Então eu comecei a dar aula e eu, evidentemente, tinha um capital acadêmico baixíssimo. É verdade que, diferentemente de outros, eu já comecei com o título de doutor na mão, o que me permitiu subir um ou outro degrau, mas eu, enquanto professor, eu tinha uma legitimidade paupérrima, e, naturalmente, era quando muito aplaudido no seio da instituição onde trabalhava pelos alunos. E aí surgiu um evento acadêmico na Federal da Bahia, de professores de faculdades de comunicação. Eu trabalhava em faculdades de comunicação, né? Sempre trabalhei. E aí eu perguntei se a faculdade via com bons olhos a minha ida,
não foi o caso, eu fui assim mesmo. Né? Aquela coisa, vai, não vou pagar nem o transporte, nem a estadia e ainda vou te descontar as aulas o dia que faltou. Mas eu fui assim mesmo. Aí chegou lá, tinha lá um grupo de trabalho, ética no jornalismo. Falei, caramba, que legal. Nossa, tá, auditório imenso, lotado. E estava lá o professor Bernardo Kucinski, ia dar a palestra brilhante, excelente e tal, e abriram-se para perguntas. E eu, astuto e ágil, me prontifiquei a fazer a primeira. E a minha primeira pergunta foi no sentido de lamentar que a ética fosse uma disciplina. E eu ia argumentar por que eu achava que a ética era um eixo de transdisciplinariedade. Perfeito. Mas eu, que tinha dito quem eu era e da onde eu tinha vindo antes de começar a falar, eu ia propor, eu comecei propondo a impertinência da disciplina em nome da qual o palestrante falava. Então houve, assim, uma violência, foi entendido como um assinte, uma heresia mesmo. Uma afronta. Então, o microfone perdeu ele foi cortado, sob pretexto de um problema técnico. Perdeu a conexão. Eu não conseguia mais falar. E ninguém mais ouvia. Então, veja que isso simbolicamente é maravilhoso. O que você tem a dizer, eu nem sei bem o quanto vale, porque você nem falou. Mas o que eu sei é que você não está autorizado a argumentar o que você vai argumentar. Então, dá licença, eu vou interromper você por aqui. Então, veja, esse é um desautorizamento decorrente de uma falta de legitimidade do porta-voz. Não sei quem é esse cara, a faculdade onde ele ensina não apita nada, não coisa. Quem que ele acha que é para dizer que a disciplina que o cara ensina, o palestrante, não é pertinente e tal? Então, eu não só entendi o que aconteceu, como eu construí bem as razões pelas quais eu fui desautorizado. Eu não tinha problema nenhum em entender que eu era o dominado entre os dominados num espaço onde eu era desconhecido e falando em nome de uma instituição completamente sem legitimidade acadêmica. Mas o tempo passou, todo ano tinha o mesmo evento, e o tempo passou em exatamente 15 anos. E aí teve o 15º, porque aquele era o primeiro. E nesse 15º, quem ia dar a palestra era eu. No mesmo ética, no jornalismo. Mesmo grupo de trabalho, mesmo coisa, era eu que ia dar. Naturalmente, eu não estava mais na mesma instituição. Eu estava ocupando o lugar do palestrante do primeiro encontro. Eu fui ganhando em autorizamento social, ganhando em legitimidade, ganhando em capital, ganhando em né? É o capital acadêmico. Sim. Conjunto de recursos que você tem na mão para poder se fazer ouvir. E aí, então, isso foi em Campo Grande, eu disse, olha, 15 anos atrás eu ia fazer uma argumentação e houve um problema técnico. Como eu não mudei de ideia, eu vou continuar de onde eu parei. Essa disciplina é indevida, porque isso é um tema tipicamente transdisciplinar e eu vou argumentar por quê. Bom, quais foram as consequências? Primeiro, dessa vez o microfone funcionou. Segundo, todos me ouviram. Terceiro, todos aplaudiram. Quarto, CNPq, CAPES, etc., vieram falar comigo no final para que eu fizesse uma proposta
né? Sabe? Conselho Federal de Educação e não sei o quê, para eventualmente eu explicar como é que eu achava que o curso de jornalismo poderia ser desenhado com um novo papel da ética. Né? Veja, a proposta é a mesma. Provavelmente, 15 anos atrás, eu a defenderia com mais brilho, mais juventude, mais aguerrimento, mais lucidez, mas eu não tinha autorização para falar. 15 anos depois, eu obtive essa chancela, e aí eu pude me manifestar. Como você percebe, não funciona bem assim, querer é poder, entendeu? A sociedade tem seus protocolos, e como eu insisto, quando você não tem capital específico dentro do campo em que atua, você ocupa uma posição de submissão tal que você sequer se dá conta da sofisticação dos mecanismos de dominação de que é vítima. Uhum. Né? No caso do campo acadêmico, o dominante acadêmico, ele define, né, ele quase sempre ocupa posição nas universidades chaves, na CAPES, no coisa. Então, ele controla os grupos de trabalho, ele controla as principais revistas de divulgação, os conselhos editoriais, ele não sei o que e tal. Então, ele, como todo dominante que se preza, ele controla todos os espaços de poder disponíveis, de tal maneira que você poderá subir, sim, desde que você reze por uma cartilha pré-estabelecida. Ou então uma taça de cicuta te espera. Ah, sim. No caso da subversão radical, é evidente que uma revolução absoluta é muito pouco provável e, portanto, é muito possível que você seja convidado a se retirar. Ou então a ter o seu microfone cortado. Se você está falando, se você pudesse fazer com que o mundo desaprendesse alguma coisa, o que você queria que o mundo, a humanidade, desaprendesse, Clóvis? Bom, desaprendesse o modo como aprende. Ótimo. Em outras palavras, eu, se tivesse poderes mágicos, né, eu, antes de mais nada, eu faria da escola um espaço onde houvesse uma preocupação obsessiva de vincular estudar, aprender e prazer. E que, portanto, nada, né, se pusesse acima dessa equação. Né? E que, portanto, ninguém mais estudasse para passar de ano, para passar nisso, para não sei o quê, para tirar nota, para prova, para coisa, mas que as pessoas ganhassem o hábito, um hábito assim arraigado, consistente, de relacionar o aprendizado com um prazer do espírito insubstituível, valor maior da existência. Um eureka. A experiência de eureka. Você sabe que eu penso que haveria um ganho sem dúvida existencial. Porque, em primeiro lugar, a escola seria apenas o lugar onde você ia começar a aprender a fazer isso. Mas depois, porque você está convencido de que há um prazer imenso em passar a conhecer o que não conhecia antes, ou a, quem sabe, articular ideias e produzir algumas mais inéditas, né? Que esse prazer é um prazer elevado e tipicamente humano e dignificante,
você não ia mais parar de conhecer, aprender, estudar e produzir conhecimento, etc. Porque você sente falta, dado o prazer que isso te traz. Né? Dado o prazer que isso te traz. E aí nós teríamos gente estudando matemática depois do vestibular, gente estudando literatura, né? Gente estudando literatura depois de entrar na faculdade de engenharia, gente estudando matemática depois de entrar no direito, gente... Por quê? Porque não consegue passar sem. Eu não consigo passar sem resolver umas equações de logaritmo que, nossa, isso me deprime. Meu hobby. Nossa... Você sabe que eu acredito que o oposto da morte é o nascimento. E o oposto da vida é você simplesmente existir. E a diferença entre viver de verdade e existir é se você aprende, se você sonha, se você tem gana. Então, eu digo que, quem sabe, o maior desafio nosso é fazer com que o aluno seja um learning lover, né? Ele ame o aprender. Porque essa expressão... É o aprender. Ela seria maravilhosa se não fosse em inglês. Né? Mas eu gosto do uso de idiomas. É um amante do aprendizado. É um amante do aprendizado. É um amante do aprendizado. E é muito próximo do que eu estou propondo. Né? Isso. Agora, isso é responsabilidade do educador. E o educador conseguirá isso com mais facilidade se ele próprio for um encantado com aquilo que ensina e com o ato de ensinar. Então, quando ele arregalar os olhos e disser a trigonometria, ela é maravilhosa e tal, o aluno vai falar, bom, ou é um enlouquecido completo ou tem alguma coisa aí de muito legal. Mas é isso, entendeu? Clóvis. Você quer dizer de muito legal. Isso. E, agora, o que eu te diria? Eu, pelo menos, em grande medida, não tive essa sorte, sim, sabe? Quantos e quantos professores eu tive que faziam questão de fazer do seu currículo escolar um fator de constrangimento, medo, sabe? Submissão, disciplina. Sabe? Eu tinha um professor de química, toda aula ele colocava programa, assim, escrevia programa e desenhava um monstrinho com olhos ameaçadores, não é? E muitos se vangloriavam com a dificuldade e o desagrado que essa dificuldade trazia junto aos alunos. O que eu ensino não é essa charopada de história, geografia. O que eu ensino é foda, é difícil mesmo, é coisa pra gente cascuda. Né? Então, veja, tudo isso é um imenso... Você perguntou o que eu gostaria que não existisse ou que mudasse. Está aí alguma coisa, né, maravilhosa de mudar. Né? E, portanto, eu tentei, ao longo da minha vida profissional, isso que eu acabei de explicar. Quando eu ensinava esse ou aquele autor, eu quantas vezes bati no peito de quebrar costela para dizer, isso aqui é foda. Como é que esse cara, velho, ele propôs isso? E veja, não é teatro, né? É um encantamento genuíno meu diante da beleza de ideias que eu estava ensinando. É isso. Você sabe que uma das ideias... Você me conhece, às vezes elas têm uma ou outra fora da caixa, mas assim, imagina uma escola onde você tem aquele professor que ele é aquele que inspira, que provoca, que faz as perguntas, mas não dá as respostas. E aí, se ele estiver falando sobre algum assunto,
ele nunca daria aquela aula se ele... É quase como se ele sentisse que se ele não for apaixonado por aquilo, ele sabe aquilo, mas ele não é apaixonado por aquilo. Quem não é apaixonado por aquilo não tem o direito de falar sobre aquilo. Então, o professor está lá, ele podia até explicar na biologia a questão dos... como que cresce a natureza, os biomas, o que é que seja, mas ele fala, mas eu vou chamar na aula seguinte, né, um biólogo, vou chamar um jardineiro, que seja. Vou chamar alguém que... Esse daí é o grande mestre, porque ele vai falar, ele olha para as plantas, ele fala de um jeito que ele contagia todo mundo. Claro. E a mesma coisa valeria para a química, para a física. Claro, Você não pode explicar a física, olha, força, F é igual a MA. Traga alguém que trabalhe com aquilo e é apaixonado por aquilo. Aí você vai fazer com que os alunos sejam apaixonados. Se você apaixonar, vão ser amantes de querer descobrir aquilo que eles não sabem. Né? Quer dizer, então você vai despertar, você vai desenvolver autodescoberta. Essa, quem sabe, pudesse ser uma escola, um formato de escola. E hoje, quem sabe, com tecnologia, a gente poderia trazer esses apaixonados e apaixonantes, né? Para poder enriquecer essas discussões. Eu faço a minha escola e vamos lá. Como a escola pode me permitir citar uns exemplos. Então, vamos lá. Jovem brasileira, nascida na Zona Norte de São Paulo, Instituto Técnico Federal, na época Escola Técnica Federal, depois Física da USP, vai fazer mestrado na Dinamarca, na Universidade de Copenhague. E rapidamente percebem que se trata de alguém excepcional, então mestrado, doutorado, já fica aqui, já começa a dar aula e tal, e foi, está há 20 anos na Dinamarca e comanda hoje o ensino de astrofísica na Universidade de Copenhague. Né? Seria assim, se fosse o equivalente a um diretor da Poli, né? Então, claro, eu conheci porque me acompanhava as bobagens que eu faço na internet, eu conheci, então comecei a acompanhar as aulas, né, desta que é a professora Desirê. Né? E aí, claro, astrofísica é alguma coisa que sempre permanece. Sabe aquele lugar obscuro da nossa ignorância? O repertório, né, é mais ou menos como odontologia, eu sei lá, ou construção civil, ou química orgânica, coisas sobre as quais eu não sei praticamente nada. E ali, e o encantamento com que aquilo era apresentado, né, e a maneira como... E é claro que a astrofísica ajuda, porque se você pega uma pessoa encantada a falar do universo como ele é, né, o risco é não alucinar e não pirar, né? Porque, né? E aí, por exemplo, ela me explicou, olha, sabe o James Webb, inclusive ela trabalha na produção de lentes para telescópios, né? Bom, né? Na parte de pesquisa, né? Sabe o James Webb? Então, ele permite ver... Você sabe, você olha para o céu, o que você está vendo são tempos diferentes, né? É um mosaico de tempos diferentes, porque o que você está vendo no céu, ele não aconteceu tudo 10 anos atrás, tudo 20 anos atrás, cada coisa aconteceu num momento, então é um fragmento de temporalidade o céu. É legal. Né? Então, o James Webb permite ver 10 anos atrás. Falei, 10 anos atrás? Aí ela falou, o James Webb permite ver 100 anos atrás. Tipo, 100 anos que leva a luz para chegar aqui, então o que você está vendo aconteceu há 100 anos. O James Webb permite ver 1000 anos atrás. E eu já estava enlouquecido. Mas
A coisa foi sendo apresentada até a comunicação definitiva que o James Webb permite ver 13,5 bilhões de anos atrás. E que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Aí você pega e diz, põe mais uma lentinha e nós vamos ver o Big Bang. Não é possível. Aí, por que não é possível? Porque a densidade era tamanha que não tinha luz. Então, não é uma questão que eu não consigo ver. É que não consigo ver porque a lente não permite enxergar. É porque não tem luz. O fóton é absorvido por essa porrinha que existia antes da explosão e que era menor do que um átomo. Todo o universo ele estava condensado num negócio menor do que o átomo. Vou repetir, você não me pareceu devidamente assombrado. Todo o universo, entendeu? Incluindo carreta, Kombi, Pão de Açúcar, todo o universo menor do que um átomo. Então a densidade tipo grande. Então a luz não sai. Então não tem como ver. Não adianta botar lente. Não vai dar para ver. E isso foi explicado de um modo que eu não passei mais a conseguir não querer saber sobre isso. Porque, se vê 60 anos atrás, se eu estou lá, eu me vejo nascer. É interessante. Não é possível que você não ache. Se você não acha isso interessante, não é do ramo. Não? Vá trabalhar em cartório. É incrível como isso é fascinante. Bom, ele deveria ter um reloginho de delirômetro aqui atrás. E esse seria o momento top do delirômetro. Exemplo 2. Exemplo 2. Momento top. Exemplo 2. Professor de História, o nome dele é Alessandro Barbeiro, italiano, especializado em Idade Média. Então, o cara olha para mim e diz, porra, e o que caralhos você tem a ver com a Idade Média de um historiador italiano? Então tá bom. Põe aí Alessandro Barbeiro e veja uma aula dele. Ele tem uma aula sobre São Francisco de Assis, como se fosse um CEO de uma empresa contemporânea. A maneira como ele organizou a ordem e tal, né? Alessandro Barbeiro. Ah, mas eu não entendo direito italiano. Não precisa. Por quê? Porque o modo como ele fala é tão apaixonado que não tem como não entender o que ele está falando. É claro que se fosse chinês não daria, mas italiano dá muito bem. E depois põe lá uma legenda e fica fácil. Alessandro Barbeiro. Está aí um cara incrível, um professor que dá nó em pingo d'água, um sujeito fantástico que consegue... Ele fala, por exemplo, sobre o sexo na Idade Média. E é incrível. E eu assisto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sabe, desses vídeos da internet que você assiste mais de uma vez? De tão fascinante que é. Tá aí, outro exemplo. Tá aí, outro cara espetacular na hora de explicar aquilo que ensina. Eu poderia pegar um terceiro exemplo, né? É um professor de ensino médio, de filosofia. Ele dá aula primeiro, segundo e terceiro colegial, pelo que eu entendi do que ele explicou. E ele percorre, portanto, todo o programa de filosofia que se dá na Itália para o ensino médio. E ele botou tudo isso na internet. Corso de filosofia, hermano é com E, não tem, né? É com E, Ferretti,
2 R's e 2 T's. Hermano Ferrari. E aí ele tem lá o Batman atrás e tal, coisa, e ele vai dos iônicos, lá dos jônicos da escola da Ásia Menor, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, etc. E ele vem vindo até os contemporâneos. São uns 300 vídeos. Então, eu já assisti esses 300 vídeos algumas vezes. E onde está a história? É fazer questão de tornar aquilo mais do que compreensível, abordável, etc., mas prazeroso de ouvir. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Né? Então, se tem gente que faz bem, é porque não há uma impossibilidade de princípio. E eu queria citar um quarto. Cite. Tem um professor que ele chama Clóvis de Barros, que ele fala com uma paixão, com uma intensidade que desperta de verdade, Clóvis, o desejo das pessoas de estudar mais sobre quem você fala.